Ouvir histórias de pescadores é muito comum, assim como de caminhoneiros. Portanto, há uma grande variedade de histórias. Se você encontrar um caminhoneiro na rua e perguntar algo a ele, com certeza ele vai contar o que aconteceu em sua vida. Assim como um pescador, sempre há algo diferente para narrar, seja em festas de família, durante o almoço ou mesmo durante o trabalho. Sempre há alguma história para contar. Muitos até chegam a duvidar se é realmente verdade ou se ele está brincando, exagerando na valorização de sua história. Enfim, muitas coisas do que eles falam realmente aconteceram. Temos um caso que chegou até nós, enviado por Gumercindo, um motorista de caminhão que mora na cidade de Pindamonhangaba. Ele sempre trabalhou com entrega de lenha e, sendo um lenhador, ele conta que certa vez foi a uma fazenda para retirar lenha de reflorestamento com destino a Minas Gerais, outra cidade em um estado vizinho. Pindamonhangaba e Minas Gerais estão bem próximos, perto da divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Gumercindo relata que nessa fazenda as pessoas sempre lhe diziam: "Olha, entra rápido nesse lugar, não espere o sol se pôr para retirar a lenha, é melhor o senhor se afastar logo." Gumercindo ficava incomodado e perguntava o motivo, porém as pessoas respondiam: "Tu sabe o que é, né?" Há uma história de que um garoto sofreu um acidente nessa região onde o senhor vai retirar a lenha e que infelizmente o mesmo acabou perdendo a vida. Porém, o espírito desse garoto fica lá, aparecendo para as pessoas que permanecem no local após o pôr do sol. Cuidado, hein? Então Gumercindo respondia: "Nada disso, vocês estão brincando comigo, estão tentando me assustar. Eu não ligo para essas coisas. É apenas um garoto, que brincadeira vai me fazer? Se der uma bala para ele, ele vai ficar feliz." Ele brincava com isso, porém as pessoas diziam: "Gumercindo, Gumercindo, não brinque com essas coisas, homem. Você vai ver a qualquer hora e vai acabar se arrependendo. Escute o que eu estou lhe falando." E Gumercindo apenas balançava a cabeça, deixando aquilo para lá. Na verdade, Gumercindo não acreditava em nada. Então, mais uma vez, ele estava com seu caminhão na fazenda. O caminhão estava cheio de lenha para ser levado embora, quando infelizmente um dos pneus acabou furando. Gumercindo estava com seu macaco e a chave de rodas, então ele teve que parar e trocar o pneu. Felizmente, ele tinha um estepe pronto para usar, caso contrário, levaria muito mais tempo. Enquanto ele estava trocando o pneu, as horas foram se passando naquele dia. Gumercindo estava naquela região, mas ele disse que nem lembrava mais da tal história que haviam contado para ele sobre o tal espírito do garoto que aparecia por ali. Depois de consertar o pneu do caminhão, Gumercindo entrou na cabine, ligou o motor e estava pronto para sair dali. Enquanto ele estava saindo, ele viu pelo retrovisor um vulto se movendo, porém ele achou que fosse algum animal que estava ali. Então ele não se incomodou muito e começou a acelerar. Ele estava chegando na estrada de terra para ir ao primeiro bairro, que era um pouco distante. Os faróis estavam acesos, pois as primeiras sombras da noite já estavam chegando. Ele olhou pela janela do lado do passageiro e viu um garoto sorrindo para ele, parado no acostamento. O garoto acenou e deu tchau para o Gumercindo. Ele seguiu em frente e, alguns metros adiante, o garoto surgiu novamente e começou a correr ao lado do caminhão. O garoto olhava para o Gumercindo e ria e acenava. Enquanto mais o Gumercindo acelerava o caminhão, o garoto continuava acompanhando e correndo pelo lado de fora. Gumercindo então ficou pensando: de onde aquele garoto tinha surgido
por que ele estava correndo e por que ele estava seguindo o meu caminhão. Até aquele momento, ele não se lembrava mais da história que contaram para ele sobre o espírito do garoto que aparecia naquela região. E ele pensou: eu vou acelerar um pouco mais e quero ver se esse garoto consegue me acompanhar. Então ele apertou ainda mais o acelerador do caminhão e começou a ir mais rápido. Porém o garoto parecia incansável. Ele olhava pela janela sorrindo para mim, acenando e balançando a cabeça enquanto corria ao lado do meu caminhão. E quando chegamos na subida eu pensei: agora será muito difícil para ele me acompanhar. Mas o garoto continuou correndo mesmo na subida. Eu fiquei impressionado após aquela subida. Havia uma descida íngreme. Eu pensei comigo: agora é a minha vez. Vou deixar esse garoto para trás. Mas para minha surpresa, ele continuou me acompanhando. Não sei de onde ele estava tirando tanta energia para correr ao lado do caminhão. Na descida, eu pensei que finalmente o deixaria para trás, mas ele continuou lá, correndo ao meu lado. Não sei o que ele está querendo. Talvez esteja apenas brincando, ou talvez seja um morador da região e esteja se divertindo comigo. E quando passamos pela subida e iniciamos a descida, eu decidi acelerar ainda mais para ganhar muito mais velocidade e assim, quem sabe, deixar aquele garoto para trás. No entanto, e para minha surpresa, quando olhei pela janela do passageiro, eu levei um susto, pois o garoto não estava mais do lado de fora. Naquele exato momento, ele estava sentado ao meu lado dentro da cabine do meu caminhão e ele estava sorrindo para mim. Então ele disse para mim o seguinte: vai acelerar ainda mais? Eu estou gostando dessa brincadeira. Vamos ver até onde a gente chega com isso. Gumercindo naquela hora ficou gelado. Sim, ele havia se lembrado da história que contaram para ele sobre o espírito do garoto que surgia assustando as pessoas que ficavam até o início da noite na fazenda retirando lenha. Então, o Mercindo ficou sem palavras. Ele queria perguntar o nome do garoto, mas não conseguia. Ele queria dizer algo, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Ele estava muito assustado e mudo, torcendo para que o garoto saísse dali. Convencido e olhando para a frente, é claro, ele estava dirigindo e precisava prestar atenção na estrada. Quando chegaram perto de uma ponte sobre um riacho, o garoto falou para ele: bom, aqui eu vou descer. É aqui que eu preciso ficar, e desse lugar eu não passo. Quando chegou a Vila Gomes, o Mercindo contou para alguns amigos o que havia acabado de acontecer. E nisso, uma pessoa que tinha falado para ele tomar cuidado para não ficar até o pôr do sol no mato, ouviu a conversa e falou: eu te falei, Gumercindo, você não acreditou em mim, deu risada, né? Falou que era mentira. Aquela brincadeira que você daria um doce para o garoto. E aí, você deu doce para ele? Deu as balas? E aí, ele gostou? Eu falava para você, meu amigo, não brinque com isso. Gumercindo, então completamente sem graça, falou para os amigos: olha, o menino surgiu de repente no caminhão e quando chegamos àquela ponte que passa por cima do riacho, ele falou para mim que ia ficar ali e que não podia passar daquele lugar. Foi então que o homem continuou falando com ele: então, é exatamente ali. Esse garoto estava lá durante o dia e acabou morrendo afogado naquele riacho. É dali que ele surge durante a noite, logo após o pôr do sol. E foi no mesmo horário que aconteceu o acidente com ele. É nesse momento que ele aparece para as pessoas que passam naquela estrada de terra, ou até mesmo lá no terreno onde o Senhor retirou essa lenha. Então o homem perguntou: e amanhã? O Senhor vai voltar lá? E o Gumercindo respondeu: amanhã eu não volto não, porque eu preciso entregar essa carga em Minas Gerais.
mas na semana que vem eu estarei de volta com certeza. E Gumercindo acrescentou: mas é claro que eu não pretendo mais ficar até a noite lá. Hoje eu fiquei porque o pneu do meu caminhão furou e eu precisei ficar até mais tarde para poder trocá-lo. Mas nunca mais vou duvidar de vocês. E quando vocês me disserem para tomar cuidado com alguma coisa, ou que tal lugar existe espírito, eu nunca mais vou dar risada. Para falar a verdade, aquele dia eu não liguei, eu não valorizei o que vocês haviam me contado. Mas eu tive a prova de que realmente vocês estavam falando a verdade. Aquele garoto apareceu para mim, mas graças a Deus o espírito do garoto não é do mal. Ele apareceu, sorriu, brincou, ele estava ao lado do caminhão. Mas quando ele apareceu do meu lado, sentado no banco de dentro da cabine, naquela hora eu fiquei gelado, hein? Até os meus cabelos ficaram arrepiados com aquela situação. Então os amigos, pensando em brincar com o Gumercindo, perguntaram a ele: mas e aí, Gumercindo? Você nos disse que se o espírito do garoto aparecesse, você daria bala para ele, pirulito. E aí, você fez isso? Olha, eu achei que fosse uma brincadeira, uma mentira. Mas quando eu percebi que aquele garoto estava me olhando, sorrindo, e que ele simplesmente havia surgido do nada e que apareceu ali dentro da minha cabine, você acha que eu vou pensar em bala, rapaz? Tudo que eu queria era que aquele garoto fosse embora dali o mais rápido possível. Eu não sei de onde aquele garoto veio, da onde ele surgiu e como entrou ali dentro do caminhão, se a porta estava completamente trancada. Só pode ser mesmo um espírito. Bala? De jeito nenhum, rapaz. Como é que eu vou pensar em bala naquela situação? Na verdade é que eu nunca mais quero encontrar aquele espírito daquele garoto. Mas se ele estiver por ali e não fizer mal para ninguém, não tem problema. As pessoas irão passar em paz ali. Mas o susto vai ficar na nossa memória para sempre, afirmava o Gumercindo com os olhos completamente esbugalhados enquanto provava um gole da sua cachaça. Eu comecei o meu primeiro emprego na cidade quando eu tinha 18 anos de idade. Foi na loja de conveniência de um posto de gasolina. Como ainda era estudante do ensino médio, assim que eu comecei a trabalhar lá, a maioria dos meus turnos eram mais tardes e durante o dia. E como não tinha carro próprio, sempre que não tinha carona, eu precisava caminhar para minha casa. Mas não era tão ruim assim. Era apenas uma caminhada por cerca de 20 minutos. E nos dias em que eu ia trabalhar, a partir de casa ao invés da escola, eu levava a minha bicicleta. E isso reduzia o tempo de viagem mais da metade. Depois de um tempo, eu percebi que tirar a minha carteira de motorista deveria ser a minha prioridade número 1. Descobri isso depois de ter terminado um turno em meados de maio daquele ano. Eram cerca de 8 horas da noite quando saí, e os acostamentos da estrada eram menores devido a uma manutenção da estrada. Isso significava que na minha caminhada para casa eu estava praticamente andando na estrada, e como estava muito escuro naquele momento, eu me certifiquei de apontar a lanterna do meu celular no chão à minha frente, para alertar qualquer motorista que viesse em minha direção e que eu estava ali. O meu único problema era que, como era o fim do dia e o meu celular também já era bem antigo, a bateria acabou descarregando rapidamente, antes mesmo de chegar a 1/4 do meu caminho para casa, pois o meu celular havia morrido definitivamente. Foi por isso que eu fiquei completamente agradecido quando eu percebi faróis se aproximando por detrás de mim, e quando o carro passou por mim, eu vi um grande caminhão com 18 rodas parar no acostamento. Nada de ruim realmente acontecia na minha cidade, então não estava muito desconfiado em aceitar a ajuda de novas pessoas. Então, quando esse cara me ofereceu uma carona, depois de me dizer que quase não havia me visto na estrada,
É lógico que eu rapidamente aceitei a sua oferta. O homem que dirigiu o caminhão parecia ter 30, 40 anos de idade. E pelo que eu pude ver, ele era bem gentil. Assim que eu entrei na cabine do seu caminhão, ele olhou para mim com um enorme sorriso no rosto e me perguntou para onde eu estava indo. Eu disse a ele que eu estava indo para a minha casa e que a minha casa estava logo ali na frente. Durante a viagem, conversamos sobre o trabalho e eu perguntei a ele quanto tempo ele era motorista de caminhão. Ele foi e me respondeu dizendo que era motorista desde os 18 anos de idade. E quando eu perguntei a ele em qual empresa ele estava trabalhando, ele apenas desconversou, mostrando pontos perigosos na estrada que estava em manutenção. Na hora eu nem maldei, pois eu estava aproveitando mesmo era a carona até a minha casa. Até que eu avisei que a curva da minha rua estava chegando à esquerda. E para minha surpresa, ele não pareceu responder ao que eu estava dizendo. Então eu disse a ele novamente que a minha curva estava chegando, mas novamente ele não reagiu. Então eu fui alcançar o meu bolso para pegar o meu celular. Foi quando ele me disse para não fazer isso. Eu olhei para ele ainda confuso sobre o que estava acontecendo de fato. Mas uma coisa é certa, eu estava ficando mais e mais preocupado a cada segundo com tudo aquilo que estava acontecendo naquela cabine. Quando ele passou oficialmente pela curva de onde a minha casa estava, o meu peito começou a bater mais forte. Eu continuei olhando para aquele homem enquanto tentava dizer a ele que nós havíamos perdido a minha rua. Mas as palavras não saíam devido ao meu nervosismo. Após um segundo, ele olhou para mim e deu uma pequena risada em canto de boca. E antes de dizer muito calmamente: apenas não faça nada estúpido, que você vai ficar bem. Na altura do campeonato, eu já me encontrava completamente desesperado, vendo toda aquela situação terrível passando diante dos meus olhos. Eu me virei para o painel enquanto eu tentava pensar em todas as maneiras possíveis de sair do caminhão sem que aquele maluco me fizesse algo de grave. E foi quando eu decidi que a minha única chance seria tentar pegá-lo desprevenido. Perguntei então a ele para onde ele planejava me levar, esperando assim distraí-lo um pouco. Eu respirei fundo e quando eu usei a minha mão esquerda para me soltar do cinto de segurança, o motorista viu. Então ele colocou uma de suas mãos embaixo do banco para pegar algo. O que me restou a fazer foi entrar em uma luta corporal com ele. Aproveitei que ele estava no volante e preso ao cinto. Então eu desferi vários socos em seu rosto, fazendo com que ele colocasse uma de suas mãos na cabeça. E eu vi que eu havia machucado, pois o seu nariz estava sangrando. O motorista começou a gritar com uma fúria danada, falando até que iria me matar. Eu aproveitei a oportunidade para destrancar e abrir a porta do caminhão, e sem pensar nas consequências eu pulei. Ao cair no chão, eu senti algo estalar no meu quadril, enquanto eu rolava pelaquele asfalto. A minha sorte foi que não vinha nenhum carro atrás. No entanto, eu não podia perder mais tempo, pois eu sabia que havíamos passado pela minha rua apenas um minuto antes. Então eu sabia que não estava longe de casa. Então eu levantei e comecei a correr pela mata ao lado da estrada o mais rápido que eu podia e sem olhar para trás. Assim que eu cheguei em minha casa, eu tranquei as portas e as janelas e em seguida me joguei no sofá antes de chamar a polícia. Eu estava completamente desesperado. A minha mãe chegou cerca de 1 hora depois do incidente. E depois que eu fiz a minha denúncia de ter dado a descrição do caminhão e do caminhoneiro à polícia, a minha mãe me levou ao hospital, embora eu nada estivesse quebrado na queda, pois eu tinha um osso do quadril machucado. Pois o mais importante é que eu estava vivo e nunca mais peguei carona com um desconhecido. Crescer com um pai caminhoneiro significa que haveria semanas que eu não o veria, muito porque ele dirigia muito, mas definitivamente pagava as contas em casa e fazia com que a minha família e eu pudéssemos comer.
Eu rapidamente desisti de seguir os seus passos. No entanto, depois de passar 3 dias na estrada com ele, eu havia acabado de completar 12 anos de idade. Eu praticamente o implorei para deixar eu ir com ele, e finalmente ele acabou concordando. Foi uma viagem curta em comparação com a rota que ele normalmente dirigia, e ambos achamos que seria uma ótima experiência de união. E foi. No início da viagem, nós nos divertimos muito, apenas ouvindo música e comendo alguns hambúrgueres na estrada. E na primeira noite, quando dormimos na cabine, parecia que eu estava acampando com meu pai. Eu não poderia estar mais feliz naquele dia. Mas no dia seguinte, o meu pai tentou me ensinar uma lição que eu acho que todos poderiam aprender, que é o ser gentil com os outros, mesmo que você não os conheça. Apenas duvido que ele esperasse que isso se voltasse contra ele da maneira que aconteceu. Agora devo salientar que isso foi durante os anos 90 e as pessoas confiavam mais umas nas outras naquela época. E além disso, o meu pai sempre foi um cara grande, então não havia muitas pessoas que poderiam intimidá-lo. Dito isso, enquanto dirigíamos pela estrada, ambos notamos um homem caminhando no acostamento, e imediatamente meu pai começou a diminuir a velocidade. A princípio, eu pensei que era apenas para passar com segurança ao redor dele, mas em vez disso, o meu pai parou o caminhão ao lado dele e perguntou para onde ele estava indo e se por acaso ele precisava de alguma carona. Nunca esquecerei o sorriso no rosto do homem. Era como se o meu pai tivesse feito a coisa mais gentil do mundo para ele. Ele nos informou que estava apenas caminhando de volta para sua casa e que ficava a alguns quilômetros de distância dali. Então meu pai me disse para eu ficar no fundo da cabine, que aquele homem misterioso sentaria na parte da frente, no banco da frente ao lado do meu pai. O meu pai começou a dirigir novamente e começou a conversar com um homem que parecia ser uma pessoa muito legal. Mas assim que chegamos na estrada que ele nos disse que morava, vimos que a sua entrada era uma longa estrada de terra, e como não havia como o caminhão do meu pai seguir mais à frente, o homem não gostou e por algum motivo toda aquela sua gratidão parecia ter desaparecido. Ao invés de pedir ao meu pai que o levasse pela estrada de terra, parecia que ele estava começando a exigir isso. E quando ele começou a levantar a voz, o meu pai finalmente havia tido o suficiente. Ele informou ao carona que eu estava no caminhão com ele e pediu ao homem com muita educação para que se acalmasse. Foi quando eu vi o homem começar a tatear o seu bolso. Eu me arrastei ainda mais para trás da cabine do caminhão, quando o vi puxar uma faca do bolso e apontar em direção ao meu pai. O meu pai pediu para que o homem se acalmasse novamente e tentou fazê-lo abaixar a faca, mas o carona ficou ainda mais agitado por algum motivo, e ele começou a exigir a carteira do meu pai e perguntou o que mais ele tinha consigo. O homem pegou a carteira, mas quando descobriu que nós não tínhamos dinheiro, ele se virou para me olhar. O meu pai rapidamente tentou chamar sua atenção de volta, mas o homem levou isso como uma ameaça e empurrou a faca em direção ao estômago do meu pai. Eu me lembro que meu pai respirou fundo enquanto a faca penetrava o seu estômago. Foi quando o homem removeu a faca e se voltou para mim. Eu não sei o que eu teria feito se o meu pai não estivesse consciente. Antes que aquele homem pudesse virar a faca para mim, o meu pai avançou nele e o agarrou. Eu aproveitei a oportunidade para me inclinar para frente e destravar a porta do passageiro, da qual o meu pai jogou aquele homem para fora. Nós fechamos rapidamente a porta e a travamos. O meu pai não perdeu tempo. Ele afastou o homem que acabara de nos atacar e nos levou ao hospital. Foi lá que pudemos falar com a polícia e a mesma conseguiram encontrar o homem que tinha nos atacado. Segundo a polícia, ele estava caminhando pela estrada em que o deixamos, e quando a polícia o prendeu, ele começou a ter uma overdose das substâncias que havia tomado antes de ter pegado carona com a gente.
Ele acabou no mesmo hospital em que o meu pai e eu estávamos, antes de ser acusado de agressão. Por sorte, a faca não perfurou nenhum órgão do meu pai e saímos do hospital em plena madrugada. Depois desse dia, o meu pai nunca mais ajudou ninguém. O meu pai ficou tão chateado com tudo aquilo que aconteceu que hoje em dia ele fala: se a pessoa está passando por alguma dificuldade, deixa ela quieta no canto dela, pois às vezes ela pode estar pagando por algo ruim que tenha feito no passado. Boa noite. O meu nome é Romualdo. Sou um caminhoneiro que há anos percorre as estradas do Brasil, transportando cargas de um lugar para o outro. Já vi muita coisa estranha nessa vida, mas nada que se compare ao que aconteceu naquela noite em uma estrada deserta no interior do país. Eu estava dirigindo há horas sem parar, tentando chegar ao meu destino o mais rápido possível. A escuridão era total e com apenas o brilho da minha lanterna iluminando o caminho à minha frente. Foi quando de repente algo chamou a minha atenção. Era uma figura escura e sombria que estava no meio da estrada. Eu reduzi a velocidade e me aproximei bem devagar, tentando descobrir o que era aquilo. Foi então que eu percebi que não se tratava de uma pessoa ou algum animal, mas sim de algo sobrenatural. A figura era translúcida e parecia flutuar no ar, emanando uma aura de terror que me deixou paralisado de medo. Eu tentei desviar, mas parecia que o fantasma estava sempre à minha frente, me impedindo de seguir em frente. A partir daí, as coisas só pioraram. Sons estranhos ecoavam pela cabine do meu caminhão, como se houvesse algo ou alguém lá dentro comigo. A sensação de que algo me observava constantemente me deixava ainda mais apavorado. Eu cheguei a tentar ligar para a polícia ou alguém, mas meu celular não tinha sinal. Eu estava sozinho com aquela presença maligna. Eu não sei por quanto tempo fiquei preso naquele pesadelo. Parecia que as horas haviam se transformado em dias. Eu finalmente consegui escapar, quando, sem aviso, a figura acabou desaparecendo tão misteriosamente quanto havia aparecido. Foi então que eu continuei dirigindo, trêmulo e exausto, até chegar ao meu destino final. Depois daquela noite assustadora, eu tentei seguir em frente e continuar com a minha rotina normalmente. Mas mesmo com a minha mente racional tentando encontrar alguma explicação lógica para o que havia acontecido, eu não conseguia tirar aquela imagem do fantasma da minha cabeça. As noites seguintes foram ainda mais difíceis. Eu não conseguia dormir direito. Sempre acordava durante a madrugada, assustado com os pesadelos terríveis que envolviam a figura sombria da estrada. E durante o dia, eu me sentia completamente cansado e desorientado, sem conseguir me concentrar na estrada ou na carga que eu transportava. Foi então que eu comecei a perceber que pequenos sinais de que algo ainda estava errado. Pequenos objetos desapareciam da cabine do caminhão e sem explicação. Eu ouvia vozes sussurrando ao meu nome quando eu estava sozinho. Até mesmo as pessoas que eu conhecia há anos começaram a parecer diferentes e com olhares estranhos e sorrisos maliciosos. Eu estava ficando cada vez mais assustado com tudo aquilo. A minha sanidade já estava se desgastando rapidamente. Eu sabia que eu precisava de ajuda, porém, eu não queria admitir que algo sobrenatural estava acontecendo comigo. Até que em uma noite, quando eu estava parado em um posto de gasolina, um homem se aproximou de mim. Ele era alto, vestia uma roupa preta e tinha um olhar sombrio que me fez me arrepiar. Ele me disse que sabia do que estava acontecendo comigo e que ele podia me ajudar.
Eu não sabia se poderia confiar nele, mas eu estava disposto a tentar qualquer coisa para me livrar daquele pesadelo. E ele me deu um talismã de proteção e me disse para colocá-lo na cabine do meu caminhão. Então eu não tive uma outra alternativa e acabei seguindo as suas instruções. E para minha surpresa, não é que os sinais de que algo estava errado começaram a diminuir, porém a sensação de que algo sobrenatural ainda me assombrava nunca desapareceu por completo. Eu ainda dirijo pelas estradas do Brasil, mas agora estou sempre em alerta, esperando pelo próximo sinal de que o terror pode voltar. Eu nunca mais irei esquecer aquela noite, e o que eu aprendi é que às vezes o mal pode estar bem ao seu lado, escondido nas sombras da estrada em que dirigimos. O meu nome é Josué Fonseca e sou um caminhoneiro experiente que já percorreu inúmeras estradas nesse país. Algumas semanas atrás, recebi uma oferta de transporte de uma carga de madeira que saía da região norte para a região sul e aceitei o trabalho e comecei a minha viagem, sem imaginar o que estava me aguardando. Durante os primeiros dias, tudo havia ocorrido bem. Eu dirigia por longas horas, admirando a paisagem e ouvindo músicas que me ajudavam a passar o tempo. Mas na terceira noite de viagem, algo estranho aconteceu. Eu estava dirigindo por uma estrada escura e isolada, cercada por árvores altas e densas, quando de repente eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Parecia que alguém estava me observando, mas eu não conseguia ver ninguém ao meu redor. Foi então que eu comecei a ouvir um som que estava vindo da carga de madeira. Parecia que algo estava se mexendo lá dentro, como se houvesse algo vivo. Eu fiquei completamente apreensivo, porém eu tentei me acalmar e continuei dirigindo. Mas o som não parava, e a cada vez ele ficava mais alto e assustador. Eu cheguei a pensar comigo mesmo, se por acaso havia chance de ter alguma coisa lá dentro daquela carroceria, no meio daquela carga de madeira. Eu não sabia o que fazer. Foi então que eu decidi parar o caminhão para verificar. E quando eu abri a porta da carroceria, o que eu vi acabou me deixando completamente horrorizado. Havia algo lá dentro, algo no qual eu nunca havia visto antes. Era uma criatura estranha e aterrorizante, com seus olhos completamente brilhantes. Parecia até uma mistura de homem com animal, mas era maior e era bem mais forte do que qualquer um dos dois. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Eu fiquei parado lá, olhando para aquela criatura por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ela se mexeu e eu percebi que eu não estava sozinho ali. Eu sabia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. Então eu corri de volta para a cabine do caminhão e comecei a dirigir em alta velocidade. Mas a criatura não parecia disposta a deixar aquela carga de madeira tão facilmente. Ela começava a bater nas paredes da carroceria. Eu podia sentir o caminhão tremer a cada golpe. Eu não tinha ideia do que fazer. Eu estava dirigindo em alta velocidade, tentando escapar daquela criatura, mas ela continuava batendo na carroceria. Foi então que eu me lembrei de uma área de descanso que era próximo. Eu sabia que era a minha única chance de escapar dali. Dirigi até lá o mais rápido que eu pude e estacionei o caminhão assim que eu cheguei. Corri para o posto de gasolina e pedi ajuda ao atendente. Assim que eu expliquei a ele o que havia acontecido dentro da carroceria junto das madeiras, ele olhou para mim com uma desconfiança.
Porém, o atendente foi conferir e viu que não havia nada na carroceria do caminhão. Ele perguntou se eu estava bem e eu contei a ele toda a história do que havia acontecido na estrada. O atendente me escutou atentamente e disse que eu deveria ligar para a polícia para informar o ocorrido. Eu liguei para a polícia e relatei tudo o que havia acontecido. Eles me informaram que havia relatos de avistamento de objetos voadores não identificados naquela área, e isso me deixou ainda mais assustado. Depois de alguns minutos, a polícia chegou ao posto de gasolina e fez uma busca completa no caminhão. Eles não encontraram nada fora do normal, exceto por algumas marcas estranhas no piso da carroceria do caminhão. Porém, eles não puderam fazer nada. Confesso que eu fiquei aliviado por ter escapado daquela situação assustadora, mas ao mesmo tempo intrigado e curioso para saber o que realmente havia acontecido. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais, mas com essa experiência, tudo mudou. A minha opinião já não foi mais a mesma. Desde então, sempre que eu passo por aquela área, eu fico observando a estrada e o céu, na esperança de nunca mais ver algo ou coisa estranha novamente. Porém, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho quando eu comecei a ter sonhos recorrentes sobre aquele evento. E sempre que eu fechava os meus olhos, eu vi uma figura sombria e que estava na beira da estrada naquela mesma noite. E isso começou a afetar a minha qualidade de vida. Eu sabia que eu precisava fazer algo a respeito. Decidi então procurar por uma ajuda profissional e marquei uma consulta com um psicólogo. Foi difícil falar sobre a minha experiência, mas aos poucos eu comecei a me sentir mais à vontade. O psicólogo me ajudou a entender que talvez essa experiência tenha desencadeado algum tipo de trauma em mim. Foi um processo longo e desafiador, mas com o tempo eu comecei a superar esse medo e a lidar com as consequências desse evento. Ainda hoje, sempre que passo por aquela área, eu sinto um pouco de desconforto, mas agora eu sei como lidar com essa sensação. De certa forma, essa experiência me mudou. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite, mas eu aprendi muito sobre mim mesmo e sobre do que eu sou capaz de superar. Agora eu posso até dizer que eu estou mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios que a vida pode me apresentar.